Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 816 do STJ e hoje vamos tratar especificamente sobre julgados de direito público e privado, então julgados da primeira e segunda sessão do STJ, bem como da primeira, segunda, terceira e quarta turma. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver novidade. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem conteúdo. E não deixa de compartilhar esse episódio com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. Foi inserido na Lei do Mandado de Segurança e na Lei 8437 de 92, que trata sobre concessão de medidas cautelares contra o poder público. É um julgado da Corte Especial e é um julgado interessante. O destaque ficou da seguinte forma: a Defensoria não possui legitimidade ativa para manejar pedido de suspensão de segurança ou suspensão de liminar e sentença, salvo na preservação do interesse público primário, quando atua em defesa de prerrogativas institucionais próprias do poder público. Professor, já começou errado, que eu nem sei o que é esse negócio desse pedido de suspensão de liminar. Isso é de comer? Para que serve? Onde é que está previsto? Gente, está previsto, na verdade, em mais de uma lei. Nós temos previsões sobre isso. Por exemplo, na Lei 8437, que trata sobre concessão de medidas cautelares, contratos do poder público, temos na Lei do Mandado de Segurança, na Lei 8437, por aí vai. E basicamente, gente, o que é esse pedido de suspensão de segurança? É um incidente processual por meio do qual se requer que uma determinada decisão judicial ela não tenha aplicabilidade naquele momento, ela fica ali suspensa. Para quê? Para evitar uma grave lesão à saúde, à segurança ou à economia pública. E esse instituto ele surgiu no direito brasileiro a princípio para tutelar especificamente a fazenda pública, evitando que uma determinada decisão judicial, via de regra uma liminar, mas pode ser uma sentença também, seja imediatamente executada e traga ali um dano à fazenda pública que seja considerada ali uma grave lesão. Mas, posteriormente, esse instituto foi um pouco alargado e hoje ele busca tutelar as pessoas jurídicas de direito privado. E quem tem legitimidade para apresentar esse incidente processual? Quem tem legitimidade é o Ministério Público ou a pessoa jurídica de direito público interessada. A quem é direcionado o pedido? Ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso. Ah, professor, então por que não coloca logo só o recurso? Gente, porque aqui é aquela situação urgente. Tem um nome até que eu acho que é muito claro. Essa daqui é a contracautela. Né? Por quê? Porque vamos dizer que eu entrei com um pedido cautelar contra o poder público. E aí foi concedido. E aí o poder público vai com a contracautela, que serve para quê? Serve exatamente para bloquear, né, congelar esse meu pedido, porque diz, calma aí, vamos ter cautela aqui desse lado também, porque se executar agora do jeito que você está pedindo, a lesão é grande. E aí, como já vimos, pode ser uma lesão à saúde, segurança ou economia pública. Qual é o nível de análise? Vai ser analisado o pedido de forma exauriente? Não. Aqui é um juízo de prelibação. Mas, por óbvio, é necessário ali um juízo mínimo de delibação. Então, vai ter algum nível de análise, né, por óbvio, mas não vai ser exauriente. Então, já sabemos que bicho é esse. Vamos voltar agora para a questão da legitimidade, para a gente se aproximar do objeto do julgamento específico. A legitimidade, como nós já vimos, é do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada. Mas eu já quero trazer aqui um adianto para vocês. Nós temos, pela jurisprudência, outra situação. E essa outra situação é da pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público ou no exercício de função delegada,
quando ela pede essa suspensão em defesa do interesse público primário correspondente aos interesses da coletividade como um todo. Então, gente, nós temos aqui uma situação que é uma pessoa jurídica de direito privado, não é de direito público, mas ela é delegatária de serviço público, ela está ali prestando serviço público e ela pode propor não em defesa do seu interesse próprio, mas em defesa do interesse público primário, que corresponde então ao interesse da coletividade como um todo. E nós podemos dizer que temos uma segunda exceção aqui, né? Uma segunda possibilidade, mas eu nem acho que é uma exceção não, que é a situação da Defensoria Pública. Porque vamos lá, em regra, a Defensoria Pública tem legitimidade? Em regra não, gente, porque o rol é exauriente, é Ministério Público ou pessoa jurídica de direito público interessada. Então, a Defensoria Pública, na sua atividade fim, na defesa de seus assistidos, ou mesmo quando ela atua com uma legitimidade mais ampla, né, na sua atividade enquanto custos vulneráveis, por exemplo, ela não vai poder apresentar o pedido de suspensão de segurança. Não vai. Por quê? Porque quem pode é o Ministério Público ou a pessoa jurídica de direito público interessada. E vamos lá, gente, esse instituto ele foi feito para tutelar o Estado. Ele não foi feito para tutelar as pessoas em ações contra o Estado, é o contrário. Então, realmente, trazer uma interpretação nesse sentido seria um pouco que desvirtuar o objetivo pelo qual esse instituto existe. Mas ok. Por outro lado, gente, vamos pensar aqui que a Defensoria Pública ela é uma pessoa jurídica de direito público, não é? É. Então, como pessoa jurídica de direito público, ela pode sim apresentar pedido de suspensão de liminar. Mas quando? Quando ela está na defesa do seu interesse institucional. Então, ela está em defesa de quê? De prerrogativa institucional própria do poder público. Então, a Defensoria, enquanto uma pessoa jurídica de direito público, ela tem legitimidade quando? Quando ela atua na preservação do interesse público primário e especificamente aqui na defesa de prerrogativas institucionais próprias do poder público. Então, nesse caso, cabe. É uma exceção? Gente, não chega a ser uma exceção, né? Porque, na verdade, isso aqui está dentro da regra. A exceção é aquela que eu falei antes, da pessoa jurídica de direito privado, mas aqui penso eu que está totalmente dentro da regra. Seria uma exceção se tivesse dito que pode utilizar na atividade fim. Não foi o caso, né? Então, não se trata de uma exceção, penso eu. Então, vamos lá, como é que ficou o destaque do julgado. A Defensoria Pública não possui legitimidade ativa para manejar pedido de suspensão de segurança ou suspensão de liminar em sentença, salvo na preservação do interesse público primário, quando atua em defesa de prerrogativas institucionais próprias do poder público. Próximo julgado de hoje foi inserido na Lei de Acesso à Informação, é um julgado da primeira sessão do STJ, destaque da seguinte forma: não é possível fornecer acesso à informação de carga horária de todos os militares de organização militar, em virtude da disponibilidade contínua de suas atividades. Tá, vamos lá. Primeiro ponto aqui que nós temos que entender é que nem todos os direitos previstos lá no artigo 7º da Constituição Federal, direitos sociais, trabalhistas, são também aplicáveis aos servidores públicos e menos ainda aos militares. Onde é que está isso? Lá no artigo 39, parágrafo 3º da Constituição Federal, se determina quais incisos do artigo 7º são aplicáveis aos servidores públicos em geral, e lá no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 8, determina quais são aplicáveis aos militares. E aí, gente, eu fiz uma tabelinha muito linda, inclusive, por favor, olhem lá no material escrito, onde essa tabelinha vai trazer quais são os direitos que estão previstos no artigo 7º, que são aplicáveis aos servidores públicos, e quais são aplicáveis aos militares. E aí eu quero destacar aqui um direito específico: duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Esse direito é também dos servidores públicos? Sim. É dos militares? Os militares têm esse direito? Não têm esse direito. Por quê?
Porque a atividade militar ela deve estar a serviço de forma continuada e inteiramente devotada à finalidade precípua das Forças Armadas. Onde é que está isso? Artigo 5º do Estatuto dos Militares. Então, coitados dos militares, não tem sequer carga horária. Militar não tem carga horária. Então, não tem que dizer que militar trabalha 20 horas, 30 horas, 40 horas, 50 horas. Não tem isso, não. E aí, gente, qual foi o problema? O problema foi que, com base na Lei de Acesso à Informação, se requereu a carga horária de todos os militares da organização militar identificados pelo número da escala hierárquica, o posto ou graduação. E aí, qual foi a resposta? Não temos o dado. Não temos esse dado porque não há carga horária. Realmente a atividade dos militares ela é contínua e permanente e esse dado simplesmente não existe, então não temos como fornecer. Então foram ao judiciário requerer e o judiciário disse, ora, como é que vai se apresentar uma informação que não existe? Então não vai ser possível apresentar. Inclusive, esse tipo de resposta ele está previsto na Lei de Acesso à Informação. Então, artigo 11. Não sendo possível conceder de imediato, na forma do disposto no caput, o órgão ou entidade que recebeu o pedido deverá, em prazo não superior a 20 dias, aí tem lá inciso 3, comunicar que não possui a informação. Não possui a informação, não tem como apresentar. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? Não é possível fornecer acesso à informação sobre carga horária de todos os militares da organização militar, em virtude da disponibilidade contínua de suas atividades. Próximo julgado de hoje é da primeira turma do STJ, foi inserido na Lei 10.865 de 2004, destaque da seguinte forma: o importador, por conta e ordem de terceiros, não tem legitimidade para utilizar créditos de PIS importação e COFINS importação, uma vez que não arca com o custo financeiro da operação. Professor, começou a esculhambação, né? Começou esses julgados esquisitos de direito tributário que ninguém entende nada, que fala grego. Que diacho, professor, é importador por conta e ordem de terceiro? PIS importação, COFINS importação. Vou pular aqui para a próxima que isso aí não dá para entender não. Calma, dá para entender. Vamos lá, primeiro ponto. Conceitos necessários. Vamos entender o que é uma importação direta e o que é uma importação indireta. Importação direta é aquela empresa importadora que assume total responsabilidade pela operação, arcando com todos os encargos financeiros e administrativos. Essa é a importação direta. Então, no caso, a minha empresa quer comprar um maquinário, eu vou diretamente à fonte, compro o maquinário e vou cuidar de tudo, de uma ponta a outra, do despacho aduaneiro, de tudo isso que eu vou fazer. É a importação direta. E a importação indireta? Essa daqui envolve a participação de intermediários. E nós temos aqui duas formas. A importação por encomenda. Então aqui, a empresa importadora adquire mercadorias no exterior em seu nome, mas por conta de outra empresa. E a importação por conta e ordem de terceiro. Aqui a empresa importadora é contratada para promover em seu próprio nome o despacho aduaneiro da mercadoria que foi adquirida no exterior por outra pessoa, seja ela uma pessoa física ou jurídica. E aqui sobre esse tema, nós temos a instrução normativa, a instrução número 1861 de 2018 da Receita Federal do Brasil, artigo 2º, considera-se operação de importação por conta e ordem de terceiro aquela em que a pessoa jurídica importadora é contratada para promover em seu nome o despacho aduaneiro de importação de mercadoria de procedência estrangeira adquirida no exterior por outra pessoa física ou jurídica. Tá, exemplo didático. Temos uma empresa importadora, é a empresa X, importadora X, e a empresa Y Comércio Limitada, que é a empresa encomendante. Então, a empresa Y Comércio deseja importar uma grande quantidade de equipamentos eletrônicos da China, mas em vez de realizar diretamente essa importação, ela contrata a empresa X para cuidar de todo o despacho aduaneiro. E aí, gente, primeiro ponto aqui, vai ter que pagar imposto, não vai? Vai. Então, temos aqui, por exemplo, o PIS importação e o COFINS importação. Quem é que vai pagar? Quem é que vai arcar com esse dinheiro? É a empresa
Y Comércio, não é a empresa X importadora, ok? Ok, faz sentido, né? Quem paga, aqui no caso, é a empresa que está comprando, não é a empresa só que está fazendo ali toda a operação burocrática da importação. Durante o processo de importação, então, a X importadora cuida de toda a documentação, a Y arca com todos os custos, conforme a legislação, mas lá na frente, a importadora percebeu que foi pago um valor a mais do que deveria de PIS importação e de COFINS importação. Então aqui eu vou fazer duas perguntas, tá? Primeiro ponto. Quando se paga PIS e COFINS, se gera ali um crédito tributário que vai poder ser utilizado na próxima operação. Quem vai ser beneficiado por esse crédito? A empresa que comprou, né, a X, ou a importadora? Gente, é a empresa que pagou. Quem pagou foi a empresa X, que era quem estava de fato comprando o maquinário. Então, se ela que pagou o imposto, ela que vai ter também o crédito tributário para utilizar aí em outras operações, tá? E no segundo ponto, foi pago o imposto a mais do que devia. Quem é que tem direito de pedir a restituição? É quem pagou também, não é não? É quem pagou. Então, pode a empresa importadora aqui, que no caso é a X Importadora Limitada, requerer a repetição do valor que foi pago a mais? Pode não. Então, basicamente, é isso aqui que foi decidido. Agora, claro que quando se fala de um assunto complexo, tudo parece muito difícil, né? É mais difícil, às vezes, você ler e processar o que está sendo dito. Mas, basicamente, foi isso. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? O importador, por conta e ordem de terceiro, não tem legitimidade para utilizar crédito de PIS importação e COFINS importação, uma vez que não arca com o custo financeiro da operação. Próximo julgado de hoje, da segunda turma do STJ, foi inserido na Constituição Federal e é um julgado para todo concurseiro e concurseira colocar no coração. Destaque da seguinte forma: a negativa de banca examinadora de concurso público em atribuir pontuação à resposta formulada de acordo com o precedente obrigatório do STJ constitui flagrante ilegalidade. Gente, uma voz de bom senso no meio dessa jurisprudência que é tão defensiva quando o assunto é concurso público. Até porque, gente, quando se fala em concurso público, tem uma tese de repercussão geral, que é o tema 485, que é quase um mantra em qualquer contestação que trate sobre concurso público. Se formos pelo critério daquela tese que mais é utilizada, eu acho que é a tese mais importante sobre o tema. O que ela diz? Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade. E aí, gente, essa aqui é a regra, tá? É até por isso que sempre vem contestação em um contexto de ações em concursos públicos. Mas, por óbvio, essa tese ela pode ser afastada às vezes, não pode? Pode. Então aqui o STJ trouxe um exemplo muito claro. Quando a própria banca não observa o edital. Porque o edital ele vincula as duas partes, ele vincula tanto os candidatos quanto a banca examinadora. E o edital do concurso trazia no conteúdo programático, dentre as matérias, né, jurisprudência dos tribunais superiores. E aí, gente, vem a pergunta: como é que uma banca examinadora pode considerar incorreta uma resposta que estava baseada em uma tese fixada em recurso repetitivo? Não foi nem uma jurisprudência consolidada, não. Jurisprudência de turma, jurisprudência de sessão, corte especial, era tese fixada mesmo, jurisprudência qualificada. E a banca simplesmente considerou errado. E aí, pode? Pelo amor de Deus, né, gente? Isso aqui é bom senso. É claro que não pode, ninguém é palhaço aqui, não. A banca pode muito, mas não pode tudo. Então, nesse julgado, o que foi decidido foi isso. Mas existem outras situações, professor, que também pode se afastar aqui o tema 845? Pode, tem sim. Então, eu vou dar aqui um exemplo. Quando a previsão do edital é ilegal.
Então, se a previsão do edital é ilegal, então é possível, naquele caso concreto, você questionar o critério de correção utilizado. Quer um exemplo? Decisão recente da segunda turma da STJ por unanimidade, agravo interno no recurso em mandado de segurança 67363 do Piauí. Decisão recente, foi de abril de 2023 e foi muito recentemente reafirmada em sede de embargos declaratórios. Foi mês passado, salvo engano. E aqui trata do concurso do Ministério Público do Piauí, onde a Sebrasp utilizou aquela mal afamada fórmula do português, que é uma fórmula que a própria banca já entendeu em determinados recursos administrativos, que é uma fórmula draconiana, porque ela permite descontos ilimitados de português, podendo inclusive zerar a questão, mesmo que você tenha acertado tudo no conteúdo material. Então, nessa circunstância aqui, o STJ, por unanimidade, segunda turma, entendeu que, tratando-se de uma fórmula de correção que é ilegal, e o termo utilizado foi até esse, draconiana, é possível você afastar esse critério de correção, ainda que ele esteja previsto no edital e ainda que a ação seja proposta só após a correção. Então, não precisa ser uma ação proposta antes de ocorrer a prova. Pode ser a qualquer momento, já que estamos aqui falando em ilegalidade. E sobre esse tema, só para que fique claro, tem decisão também CNJ, CNMP, então já é algo que está bem redondo na jurisprudência. E temos outros exemplos, né? Mas aqui eu trouxe esse tão somente para ilustrar. Então, quando é que você vai conseguir fazer aqui um distinguish desse tema de repercussão geral 485? Temos aqui pelo menos 3 circunstâncias, tá? A primeira eu vou desdobrar em 2. Quando a própria banca examinadora não observa o edital, quando há um erro crasso na correção, e aqui eu posso enquadrar como erro crasso, inclusive essa situação em que se deixa de afirmar como certa uma tese qualificada do STJ, e em terceira circunstância aqui, quando há uma ilegalidade em uma cláusula do edital que trata sobre critério de correção, também é possível afastar essa tese. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? A negativa de banca examinadora de concurso público em atribuir pontuação à resposta formulada de acordo com o precedente obrigatório do STJ constitui flagrante ilegalidade. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 84.29/92, Lei de Improbidade Administrativa, destaque da seguinte forma: a absolvição criminal com fundamento na atipicidade da conduta não faz coisa julgada no juízo cível, considerando a independência de instâncias. Vamos entender, tá? Primeiro ponto, como é que funciona isso da independência de instâncias? Algo que foi julgado no cível vai vincular o penal? Algo que foi julgado no penal vai vincular o cível? Gente, a resposta para isso, inicialmente, está lá no artigo 935 do Código Civil. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Então, se nós temos uma decisão resolutiva no juízo criminal, onde fica determinado que de fato ocorreu algo e de fato a pessoa é ou não é o autor desse fato, isso não vai mais poder ser discutido no juízo cível. Da mesma forma, gente, quando a gente fala em lei de improbidade administrativa, tem até uma previsão específica, está lá o artigo 21, parágrafo 3º. As sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa de autoria. Então a pessoa já foi absolvida no juízo penal. E foi absolvida por uma decisão que diz que não foi ela que praticou, ou então que o fato nem ocorreu. E aí, essa pessoa vai poder ser condenada por improbidade administrativa? Vai não. Então, muito cuidado quando falamos em independência de instâncias, porque é sempre importante ter em mente o artigo 935 do Código Civil e o artigo 21, parágrafo 3º da Lei de Improbidade Administrativa. Só que aqui, tá, gente, só para a gente não incorrer em erro, a decisão que conclui pela inexistência da conduta ou pela negativa de autoria,
Isso não equivale a dizer que é qualquer decisão absolvitória, né? De fato, não equivale não. Você já parou para pensar nisso? Você pode ser absolvido por outras circunstâncias. Por exemplo, o juízo penal entendeu que o fato existiu, que quem praticou a conduta de fato foi o Joãozinho, mas entendeu que aquela conduta ela é atípica. É atípica por quê? É atípica, por exemplo, porque precisava ter um especial dolo e, no caso concreto, não teve esse dolo especial que era exigido pelo tipo penal. Pode ser, então, conduta atípica, né? Faltou o dolo específico, aqui o tipo penal exige. Então, se eu pratiquei a conduta sem um dolo específico, eu não pratiquei o tipo penal, fato atípico. Mas pode ser que a partir do momento em que se entende que houve o fato e que quem praticou o fato foi o Joãozinho, lá no juízo que está julgando essa ação por improbidade administrativa, se entenda que o dolo presente é suficiente para efeitos de verificação de uma improbidade. Pode, claro que pode. Então, gente, muito cuidado. Esse foi especificamente aqui o caso concreto que aconteceu. Eu trouxe até aqui ilustrando, né, com exemplo didático, que foi o Arlindo, prefeito de Brogodó, e ele desviou verbas da Previdência Social do município. E aí, na ação penal, se entendeu que não havia o dolo específico, então foi absolvido, mas ele foi condenado por improbidade administrativa. Aí você pergunta, professor, mas também não tem de ser um dolo específico aqui, no caso da improbidade? Tem, que é o quê? É a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito que está tipificado aqui na lei de improbidade. Mas acontece que o juízo da improbidade entendeu que existia esse dolo. Existia sim o dolo livre e consciente de alcançar o resultado. Nesse aspecto, ele está vinculado à decisão do juiz penal? Tá não. Até porque são dolos diferentes, né? Então, de fato, não necessariamente uma absolvição do juiz criminal vai conduzir à absolvição no âmbito da improbidade administrativa pelo mesmo fato. Gente, e só um aprofundamento, tá? Porque é um aprofundamento importantíssimo. Sabemos que a Lei 14.230 de 2021 trouxe que a absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação de que trata essa lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no artigo 386 do Código de Processo Penal. Então, pelo artigo 21, parágrafo 4º, até que seria possível, né, sustentar essa absolvição, também aqui no juízo da improbidade. Ocorre que nós sabemos também, quem não sabe agora está sabendo, que esse dispositivo está com eficácia suspensa por uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, lá na ADI 7236 do DF, decisão de 27 de 12 de 2022. Então, a eficácia está suspensa. Então, pelo menos por enquanto, isso aqui não está valendo. Vamos ver o que o STF vai decidir de forma definitiva acerca do tema. Então, como é que ficou aqui o destaque? A absolvição criminal com fundamento na atipicidade da conduta não faz coisa julgada no juízo civil, considerando a independência das instâncias. Antes de seguir em frente, aquele convite super especial. Se você já ouviu até aqui, é porque está gostando do conteúdo de alguma forma, porque ninguém vai ouvir essa minha voz por tanto tempo, se não estiver gostando pelo menos um pouquinho do conteúdo. Então, se você está gostando daqui, eu tenho certeza que vai gostar mais ainda do Clube da Lei, que é nossa assinatura que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. É um material que toda semana é atualizado por esses mesmos informativos que eu comento aqui, e os planos de leitura te permitem um estudo com continuidade. Então, tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência, e custa tão baratinho, no plano anual dá 20 e poucos reais por mês, gente. 20 e poucos reais hoje em dia não dá nem para comprar uma pipoca no cinema. Então, aproveita e vem fazer parte que eu estou te esperando. E aproveita também para conhecer a Editora Integrada, essa editora que tem ajudado tanta gente a publicar muitas vezes aquele TCC, aquela monografia, um texto que você até já tem na gaveta e que pode ser muito útil em uma prova de títulos. Então vem publicar com a gente,
você vai ver que é mais fácil do que você imaginava e que o valor também é acessível, especialmente diante da importância que isso pode ter em uma prova de títulos. Então vamos seguir em frente, julgados da terceira turma do STJ, e o primeiro foi inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: a retirada de valores do caixa da sociedade em contrariedade ao deliberado em reunião de sócios configura falta grave, apta a justificar a exclusão do sócio. Fundamento: artigo 1030 do Código Civil, ressalvado o disposto no artigo 1004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações ou ainda por incapacidade superveniente. E aqui, gente, temos um caso que é com certeza uma falta grave. No caso concreto, o contrato social da empresa previa que para retirada de valores era necessário o voto de acionistas que representem no mínimo 90% do capital social. Acontece que uma das sócias, ela à revelia dos demais, acabou efetuando retiradas do caixa da empresa. E aí ela justifica que essas retiradas, na verdade, seriam referentes à sua parte na distribuição do lucro. Acontece, não é, gente, que o Estatuto da empresa prevê a necessidade de deliberação e um quórum extremamente qualificado, né, 90% do capital social. Então, de fato, nesse caso concreto, é perfeitamente possível a exclusão por falta grave. Como é que ficou o destaque? A retirada de valores do caixa da sociedade em contrariedade ao deliberado em reunião de sócios configura falta grave, apta a justificar a exclusão do sócio. Próximo julgado, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: sob a égide do CPC de 2015, estabelecido o grau de sucumbência recíproca entre os litigantes, a parte autora deverá arcar com os custos dos honorários sucumbenciais do advogado do réu e este com os honorários sucumbenciais do advogado do autor. Caso concreto didático: o Pedro propôs uma ação contra a Ana. A ação foi julgada parcialmente procedente. Então, o juiz condenou cada uma das partes a pagar os honorários do advogado da outra parte. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Pode realizar a compensação de honorários? Pode não, tá? CPC de 2015 acabou com essa insanidade que existia no CPC de 73, onde era possível compensar dívida dos outros. Era muito interessante, porque a Ana teria uma dívida com o advogado do Pedro, o Pedro teria uma dívida com o advogado da Ana, mas havia uma compensação, então nenhum dos dois advogados recebia. Então não fazia nenhum sentido, né? O crédito não era da Ana e do Pedro, era dos advogados, mas era possível compensar no CPC de 73. Hoje isso já não existe, por expressa disposição legal, e inclusive a súmula que trata sobre o assunto, súmula 306 do STJ, está superada. Mas, gente, voltando ao caso concreto, imagina que o nome do advogado do Pedro é Dr. Miguel. E aí, o Dr. Miguel ele tem um crédito aqui de R$ 1.000 com a Ana, né? Por quê? Porque a Ana foi condenada a pagar honorários de sucumbência a ele. Mas aí, imagina que o Dr. Miguel pensou assim: rapaz, essa Ana é caloteirazinha, conhecida, deve na praça, não paga ninguém. Eu não vou cobrar a Ana, não. Bora fazer assim? Cada um paga seu advogado. Pedro, pague os R$ 1.000 para mim e o advogado da Ana que corra atrás dela para cobrar os R$ 1.000 dela. E aí o Pedro se manifesta nos autos perguntando: doutor Miguel, bebesse? Que conversa é essa? De onde é que tu tira essas ideias, doutor Miguel? Porque, gente, sinceramente, eu realmente não consegui entender aqui qual foi a lógica utilizada. Inclusive, se alguém aí conseguir me explicar, quiser mandar um inbox, eu fico muito feliz, porque realmente para mim esse debate não faz o mínimo sentido. O que o STJ decidiu? Vamos lá. Decidiu que cabe ao Pedro pagar os honorários de sucumbência ao advogado da Ana e cabe à Ana pagar
os honorários de sucumbência ao advogado do Pedro. Então, como é que ficou aqui o destaque? Sob a égide do CPC de 2015, estabelecido o grau de sucumbência recíproca entre os litigantes, a parte autora deverá arcar com os honorários sucumbenciais do advogado do réu e este com os honorários sucumbenciais do advogado do autor. Simples, né? É assim que funciona mesmo. Próximo julgado de hoje foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: é cabível agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que julga procedente total ou parcialmente a primeira fase da ação de exigir contas. Vamos lá, vamos entender isso daqui. O que é uma ação de exigir contas? Para que serve? É um tipo de ação, tem previsão específica no CPC e que serve para exigir uma prestação de contas de alguém que estava sob a gestão ou a administração de bens, valores ou interesses alheios. Então, basicamente, você propõe essa ação pedindo a prestação de contas. E aí vai ter dois momentos apartados, né? Em um primeiro momento, o juiz vai decidir se a pessoa precisa ou não prestar contas, essa é a primeira decisão. E aí, temos duas situações aqui, né? Eu propus a ação contra a Maria para ela prestar contas para mim. E aí, o juiz disse, mas por que Maria precisa prestar conta para você? Tá doido? Precisa não. Então, improcedente. Qual a natureza jurídica dessa decisão? É uma sentença. Por quê? Porque não precisa prestar conta, acabou-se. Acabou-se aí. Então, recurso aqui é apelação. Agora, imagina que julga procedente. Propus a ação contra a Maria, aí o juiz diz, de fato, Maria precisa lhe prestar contas aqui. Então, procedente. Qual é a natureza jurídica aqui? Gente, aí é uma decisão interlocutória. Por quê? Porque agora é que vem a parte principal. Agora é que vai ter que prestar as contas. E aí, só ao final da prestação de contas é que nós vamos ter a sentença. Então, nesse caso, se trata de um procedimento que tem duas fases. A primeira fase encerra com a decisão que determina se a Maria precisa ou não prestar contas, e a segunda fase vai encerrar efetivamente com a prestação de contas. E aí, o primeiro ponto aqui, que já é um ponto interessante, que já foi objeto do julgado, é como é que fica a questão da decisão que julga parcialmente procedente. Gente, também é uma decisão interlocutória, né? Por quê? Olha, parcialmente procedente quer dizer o quê? Que a Maria precisa prestar contas. Talvez não de tudo que eu pedi, mas de uma parte. Então, decisão interlocutória segue aqui para que se verifique efetivamente a prestação de contas. E vamos lá, qual é o recurso aqui para impugnar essa decisão do juiz que julgou procedente ou parcialmente procedente? É o agravo de instrumento, porque de fato não encerra o processo. Só um aprofundamento que é interessante. E honorário de sucumbência é fixado aqui nessa primeira fase? Gente, depende. Se for uma decisão de improcedência, aqui nesse caso vai encerrar o processo, então vai ser possível sim fixar honorário de sucumbência. Mas aqui está honorários por equidade, porque nesse momento ainda não há valor econômico estimável porque as contas não foram prestadas. Agora, se for uma decisão pela procedência, não encerra o processo, decisão interlocutória, então realmente já não temos aqui uma fixação de honorários. Então, gente, como é que ficou aqui o destaque do julgado? É cabível agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que julga procedente, total ou parcialmente, a primeira fase da ação de exigir contas. E o próximo julgado de hoje, que na verdade é uma continuação desse primeiro destaque, né? Um outro destaque do mesmo julgado, e que é a parte interessante, na verdade, é essa daqui. Foi inserido também no Código de Processo Civil, e esse segundo destaque do julgado ficou da seguinte forma: é aplicável a técnica de julgamento estendido ou de ampliação do colegiado na hipótese de parcial provimento do agravo de instrumento contra decisão que julgou a primeira fase da ação de exigir contas. Então vamos lá, nós já vimos que cabe agravo de instrumento contra a decisão que julga parcialmente procedente ou procedente o pedido de exigir contas. Por quê? Porque se trata de uma decisão interlocutória.
que simplesmente inaugura a segunda fase. E aí, nessa segunda fase é que vai, de fato, ser apresentado as contas. Afinal, ninguém vai ao judiciário só para receber uma declaração de que, Maria precisa declarar contas, viu? Beleza, valeu, até semana que vem. E acabou, não faz sentido. Então, essa decisão inaugura uma segunda fase, onde vai ser apresentadas as contas. Mas se a decisão simplesmente diz não precisa apresentar contas, acabou. Aí, de fato, é uma sentença, vai ser impugnável por apelação. Mas esse debate aqui, ele já traz um segundo ponto. Esse agravo de instrumento ele foi julgado. Pergunta-se, nesse âmbito aqui, vai caber técnica de ampliação de julgamento? Professor, sei não, que eu não sei nem o que é isso, sabe. Está lá no artigo 942. Quando a apelação for não unânime, o julgamento prosseguirá em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurando às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Gente, isso daqui veio para substituir os tais dos embargos infringentes que existiam lá no CPC de 73. E é naquela hipótese em que a apelação ela é julgada e esse julgamento é por maioria. Então imagina que tem 3 julgadores na turma. O resultado foi 2-1. O que acontece? É que nós temos uma técnica de julgamento, não é mais um recurso, como era antes os embargos infringentes. Aqui, aconteceu isso, pode ser até mesmo na mesma sessão, ou então em uma sessão a ser designada. O julgamento foi 2-1, foi na primeira turma, chama 2 desembargadores da segunda turma. Por que 2? Porque se foi 2-1, se chamar mais 2, há a possibilidade de inverter o resultado. Então chama mais 2 e manda votar. Aí você pode, inclusive, fazer a sustentação oral perante esses novos 2 julgadores. Mas, professor, a gente estava conversando sobre agravo de instrumento, do nada você meteu aí uma apelação. É, porque eu li o caput, né? Mas lá no parágrafo 3º está dizendo que a técnica de julgamento prevista no caput desse artigo também se aplica ao julgamento não unânime proferido em ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno e também no agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Então temos aqui 2 situações também. Na ação rescisória, quando rescindir, ou seja, a ação rescisória foi julgada procedente, foi rescindida a sentença, e no segundo ponto, no agravo de instrumento, quando também houver reforma da decisão. Em resumo, também foi o agravo de instrumento julgado procedente, né? Mas por maioria. Então, o julgamento não foi unânime? Cabe aqui a técnica de ampliação de colegiado. Observação importante, na apelação tanto faz o resultado, tá? Mas na ação rescisória e no agravo de instrumento, é só aquela decisão que modifica a decisão impugnada. Então, é a decisão que rescinde a sentença na rescisória e aquela decisão que vai reformar aquela primeira que julgou parcialmente o mérito. Tá, agora, segundo ponto. O que é uma decisão que julga parcialmente o mérito? Porque, olha só, não é qualquer agravo de instrumento que vai ter técnica de ampliação de colegiado. É só aquele agravo de instrumento que julga parcialmente o mérito. E aí você vai pensar logo, decisão que julga parcialmente o mérito, o que é isso? É aquela decisão que julga antecipadamente o mérito. Então, por exemplo, eu tenho um pedido A, B e C. O juiz percebeu que o pedido A já está em controvérsia. O que o juiz pode fazer? Ele já profere ali uma sentença parcial de mérito em relação ao pedido A e o processo vai seguir em relação ao pedido B e C. Em face dessa sentença parcial, vai caber o quê? Vai caber agravo de instrumento, não é apelação, apesar de ser uma decisão que, inclusive, faz trânsito em julgado. Então, é dessa decisão aí, que julga parcialmente o mérito, que esse dispositivo está falando. Mas acontece que, a partir do momento que a jurisprudência foi refletir sobre isso, ela percebeu que existem
determinados ritos, determinados tipos de ações, em que há decisões interlocutórias que finalizam fases processuais. E aí, gente, um bom exemplo disso é exatamente essa decisão interlocutória que finaliza a primeira fase da ação de exigir contas. É um bom exemplo, né? Então, com isso em mente, a jurisprudência já trouxe pelo menos 4 situações em que não são decisões interlocutórias que fazem julgamento parcial de mérito, mas mesmo assim vai caber a técnica de ampliação de colegiado no agravo de instrumento. Quais são? Primeira, decisão interlocutória acerca do crédito e de sua classificação no incidente de impugnação de crédito. 2. Decisão interlocutória de mérito proferida na fase de liquidação por arbitramento. 3. Decisão interlocutória que reconhece a inexistência de ato de improbidade administrativa. E 4. Decisão proferida em incidente de desconsideração direta ou inversa da personalidade jurídica. Então, nós temos aqui pelo menos essas 4 circunstâncias e agora somamos aqui outra, não é? Que seria o quê? Essa decisão interlocutória que encerra a primeira fase da ação de exigir contas. E aqui o grande detalhe é que, na verdade, essa foi a novidade do julgado, né? Foi dizer que tanto faz ser uma decisão de procedência ou de parcial procedência por tudo aquilo que a gente já explicou. Nenhuma das duas põe fim ao procedimento, então todas duas aqui podem ser impugnadas por agravo de instrumento, ou melhor, devem ser impugnadas por agravo de instrumento, e aí levar tudo isso que a gente já conversou. Portanto, como é que ficou esse destaque? É aplicável a técnica de julgamento estendido ou de ampliação do colegiado na hipótese de parcial provimento a agravo de instrumento contra a decisão que julgou a primeira fase de ação de exigir contas. Gente, teremos parte 2, tá? Com julgados de direito penal, julgados da 5ª e 6ª turma do STJ, também da 3ª sessão. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Não deixe de compartilhar com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Compartilha na sua rede social preferida, naquele grupo de concurseiro, no grupo da faculdade. Ajuda a gente a fortalecer esse projeto, porque ele é feito com muito carinho de verdade e cada vez que você compartilha, você nos ajuda demais, você não faz ideia. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e até a próxima.